Você sabe cuidar da dor do seu paciente? Hoje eu vou ensinar vocês a usar o Tramadol. E é uma medicação que ela é muito disponível e que você precisa saber usar ela direitinho, porque ela dá alguns efeitos colaterais que você já ouviu falar quais são. Vamos lá? Olha só, o Tramadol, ele é muito conhecido como Tramal. O Tramal, dá uma olhadinha aqui, é o nome comercial dele. Foi, na verdade, o primeiro nome que ele recebeu. Então, muitas pessoas conhecem habitualmente como Tramal. O Tramal, o Tramadol, ele tem a formulação tanto em comprimido, quanto cápsula de liberação prolongada, quanto também em ampolas. A gente vai focar um pouquinho mais nessa aula no uso parenteral, no uso das ampolas, que é o que vocês normalmente mais usam no pronto-socorro, tá bom? E como que vai funcionar o Tramadol? O Tramadol, ele é um opioide sintético, e ele, na verdade, ele tem até uma ação atípica, e ele é um opioide que ele vai atuar especialmente de uma forma mais fraca sobre os receptores Mi. E ele também tem uma ação em inibir a recaptação de serotonina e noradrenalina. Mas essa inibição da recaptação, ela vai atuar especialmente nas vias de dor, tá bom? Essas são as principais formas que ele atua, mas é importante você saber disso, porque se você usar o Tramadol com outras medicações que atuam sobre as vias de serotonina, de noradrenalina, o paciente pode ter complicações. E é por isso, exatamente pelo Tramadol atuar sobre esses neurotransmissores, que a gente tem tanta complicação, tanto efeito colateral e também tanta interação medicamentosa com o uso do Tramadol com outras medicações, tá bom? Além disso, ele tem uma absorção muito rápida, então tem comprimido quanto intramuscular. A absorção do Tramadol intramuscular, ele já começa a fazer um pico ali em 1, 2 horas e a absorção é quase completa, de 90%. Então, isso para uma medicação que ela é feita intramuscular, isso é muito bom. Tem medicações que são 75%, 50%, então o Tramadol, a dose que a gente faz intramuscular é praticamente da endovenosa, exatamente pelo fato dela ter uma absorção tão rápida e tão boa. O metabolismo do Tramadol, ele é especialmente hepático, então isso vai requerer alguns cuidados que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, tá bom? E ele tem um pouco de excreção também renal, e isso vai precisar de um certo ajuste. Vamos lá? Então, como que você vai usar o Tramadol? O Tramadol ele pode vir em comprimido, ele pode vir em cápsula, ele pode vir em ampola. Comprimido tem diversas apresentações. Tem apresentações, as mais comuns são de 50 e 100 miligramas. Tem cápsula de liberação mais prolongada, comprimido. Tem comprimido e cápsula de liberação prolongada, que pode chegar a 100 miligramas, tem algumas formulações que não tem aqui no Brasil que chega até 300 miligramas de liberação prolongada. E a ampola, de forma geral, ela vem na apresentação de 50 miligramas por ml, sendo que a ampola ela pode ter de 1 a 2 ml. Então a ampola ela pode vir de 50 miligramas ou de 100 miligramas no total. É importante você dar uma olhadinha aí no seu serviço para ver qual que você tem à sua disposição. Combinado? Porque isso vai interferir especialmente na forma de você usar o Tramadol, porque a dose máxima dele diária em adulto é de 400 miligramas, tá? Em idoso acima de 75 anos, essa dose já passa a ser de 300 miligramas, tá bom? Isso para o idoso acima de 75 anos. A posologia, o Tramadol, como a gente está falando de 400 miligramas por dia, ele pode ser feito de 6 em 6 horas, ou seja, 4 vezes ao dia, o que daria cada dose sendo 100 miligramas, certo? Se o paciente está com muita dor, uma dor mais pontual, você pode chegar a ter uma distância de 4 horas, mas ainda assim não pode passar dos 400 miligramas por dia. Se o paciente estiver fazendo de 4 em 4 horas, ele vai chegar a fazer 600 miligramas por dia. Então fique atento quando você orientar essa questão de 4 em 4 horas. O mais seguro, e o que eu também uso mais na minha prática, é a orientação de 6 em 6 horas, de 100 miligramas se for necessário. Mas realmente o mais seguro é começar com 50 miligramas, tá bom? Não começa logo direto com 100 miligramas. A gente usa o Tramadol, pessoal,
para o tratamento de uma dor de moderada a severa, tá bom? Então, quando a gente está falando lá na escala de dor, a dor ali acima de 5, especialmente 6, você já tem indicação de fazer uso do tramadol, tá? Dor de dente, paciente em pós-operatório, paciente com cólica renal, com nefrolitise, é muito comum que a gente use essas medicações. E são pacientes realmente que começam ali com a dor 5, 6, e você pode fazer a associação do tramadol com outros analgésicos, e analgésicos que têm a via de ação de outra forma, que você vai ter uma ação multimodal. O tramadol ele vai agir sobre os receptores μ. Você pode usar, por exemplo, a associação com dipirona, que vai agir sobre COX-3 ou paracetamol, que você vai ter um sinergismo do controle da dor do paciente. Agora que você já aprendeu a como prescrever, na verdade, a posologia, qual cuidado que você precisa ter? Como eu falei com vocês, o tramadol ele tem metabolismo hepático, ele tem um pouco de excreção renal. No paciente que tem um clearance de creatinina menor do que 30, você vai precisar ter um pouco de cuidado, não usar o tramadol. Esse paciente precisa ter uma distância do tramadol de 12 em 12 horas. Você não vai conseguir fazer de 6 em 6 horas nesse paciente, porque ele pode intoxicar. Assim como também o paciente com hepatopatia, aí na hepatopatia a gente vai se guiar pelo Child, cálculo do Child paciente. O paciente com Child A e B, você pode fazer com uma certa segurança, usar com cautela, mas o paciente com Child C, você vai evitar. Esse paciente não vai poder fazer uso do tramadol, tá bom? No Child A e B, você vai usar com cautela e tem algumas recomendações que é feita orientando o tramadol de 12 em 12 horas também nesses pacientes. Especialmente no paciente Child B, que já vai ter uma hepatopatia um pouco mais grave. Concorda comigo? Na gestação. Vamos apagar aqui. Na gestação, a gente está falando de uma medicação que ela é nível C de evidência de risco na gestação, então não se tem muita certeza se tem risco ou não. Você vai ponderar o risco-benefício na situação da sua paciente, lembrando que também uma dor descontrolada pode também acabar afetando o bebezinho, tá bom? Então você precisa ter um pouco de atenção nessas situações. Na lactação, o uso também ele é criterioso, ele vai ser indicado em algumas situações. Então na lactação também você vai avaliar o risco e o benefício. E olha só, o tramadol não é isento de riscos. Ele pode ter alguns efeitos colaterais. O mais comumente conhecido são as náuseas. Isso, quando a gente vai olhar lá na bula do tramadol, cerca de 20 a 25% dos pacientes têm náuseas, ou seja, 1/4 dos pacientes que prescreveu tramadol vai ter náusea. Então, por ele ser um opioide, constipação também é muito comum. Então, levar isso em consideração, especialmente nos pacientes que vão fazer uso crônico recorrente do tramadol. Se você fazer uma dose única, isso a questão da constipação não é um grande problema, mas das náuseas. O paciente também pode ter tontura, boca seca, vertigem, e em doses muito elevadas, o paciente pode chegar até mesmo a ter rebaixamento do nível de consciência, tá bom? Lembrar também, importante, o tramadol reduz o limiar convulsivo. Então, usar o tramadol com outras medicações que reduzem o limiar convulsivo, ou seja, que deixam um paciente mais propenso a ter uma convulsão, você vai aumentar muito mais o risco do paciente. Um exemplo é o uso com Aldol, com haloperidol. O haloperidol também reduz o limiar convulsivo, assim como a bupropiona. Então, se, por exemplo, um paciente faz uso crônico da bupropiona e você acaba por fazer o tramadol nesse paciente, você vai reduzir ainda mais o limiar convulsivo desse paciente. O paciente pode eventualmente evoluir para uma convulsão em casa se ele for fazer uso recorrente do tramadol. Na questão de náuseas, é muito comum que a gente trate a náusea com a ondansetrona, certo? A ondansetrona, ela reduz o efeito do tramadol em até mesmo 50%. Então, se você fizer a prescrição dos dois juntos, do tramadol e da ondansetrona, o seu paciente ele vai ter 50% menos controle da dor dele, tá bom? É bastante interessante lembrar que o tramadol, por também atuar ali sobre a inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina,
aumenta os efeitos colaterais se usado também junto com os inibidores de recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, tá bom? Então, se o paciente usar cronicamente essas medicações, ficar atento a isso, porque você aumenta muito o risco de complicação do seu paciente. Em questão de rebaixamento de nível de consciência, paciente alcoolizado, paciente em uso de benzo, em altas doses de benzo, você também aumenta o risco fazendo uso de tramadol, combinado? E agora, como que prepara? Vamos realmente aprender a diluir, a prescrever essa medicação. O tramadol, ele vai vir assim nessa ampola, certo? A ampola pode ter 1 ml ou 2 ml, totalizando 50 ou 100 mg. Ele pode ser feito tanto IM, endovenoso ou subcutâneo. O tramadol, ele pode ser feito intramuscular, ele pode ser feito puro, sem diluição, tá bom? Pode ser feita a ampola direto, intramuscular, tanto a de 100 mg quanto a de 50 mg, tá bom? E o uso endovenoso, você pode fazer a reconstituição dele em soro fisiológico e fazer essa diluição no soro fisiológico buscando pelo menos 100 ml, fazendo lentamente no paciente, em pelo menos 40 minutos, 1 hora, para você reduzir o risco de náuseas do paciente, tá bom? E o uso subcutâneo do tramadol, ou seja, por hipodemóclise, ele pode ser feito também diluindo ele em 100 ml. E tem algumas referências falando que o uso dele em 10 ml em bolos, lentinho ali em 5 minutos, também pode ser feito, tá bom? Fazendo em soro fisiológico na hipodermóclise, você precisa fazer em pelo menos 2 horas, 120 minutos. Só ficar atento a isso, tá? É um pouquinho de diferente do endovenoso, você faz só em 1 hora, tá bom? E como que a gente vai prescrever, então, o tramadol? Lembrando que é interessante ter o tramadol associado a outros analgésicos que vão agir em outras vias de dor, dipirona, paracetamol, o anti-inflamatório, vai aumentar a potência do efeito do tramadol. Então, vamos lá pegar o tramadol numa ampola de 100 mg por 2 ml, ou seja, 50 mg por ml, certo? Nesse caso intramuscular, a gente pode fazer uma ampola IM direto, aplicar uma ampola intramuscular, dose única, ou você pode fazer ela endovenosa, diluindo em 100 ml de soro fisiológico e fazer EV lento. Quando você fala lento, você precisa especificar o quão lento é, em 40 minutos a 1 hora. Combinado? E você pode associar com a dipirona 500 mg por ml na dose de 1 grama endovenoso. Você pode fazer também um anti-inflamatório que você vai agir em formas diferentes na dor do seu paciente, certo? Manda esse vídeo para o seu colega que ainda não sabe como prescrever direitinho o tramadol. Fala com o pessoal para vir aqui com a gente aprender a prescrever diversas medicações do pronto-socorro que vocês usam no seu dia a dia, tá bom? Se inscreve aqui, pessoal, curta, comente, compartilhe, fala aqui embaixo o que vocês estão achando e vamos lá para o próximo. Até mais!